Se você me der o privilégio do seu tempo, eu vou explicar passo a passo como resolver essa expressão que você está vendo aí. Só te peço um pouquinho de atenção e disposição para acompanhar a explicação. Vamos resolver? Temos 2 ao cubo vezes 2, e isso menos 3, abre parênteses, 5 menos 1. Essa é a expressão que nós temos. Ou seja, nós temos uma potência aqui, um número elevado a 3, temos um parênteses aqui e uma subtração aqui no meio. Nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, e a primeira delas é em entender o que significa esse parênteses ao lado do número. Quando a gente tem um número coladinho assim com um parênteses, sem ter um sinal de soma, subtração ou divisão aqui no meio, significa que existe uma multiplicação entre eles. Vamos reescrever a questão. 2 ao cubo vezes 2, não mexemos desse lado, menos 3 vezes, abre parênteses, 5 menos 1. A gente precisa destacar essa multiplicação para entender que quando a gente responder o parênteses, o resultado dele vai ser multiplicado pelo 3, beleza? E agora vamos começar a responder. Na matemática a gente tem ordem para fazer as coisas. E normalmente o que a gente sempre indica é começar a responder pelos parênteses. Então vamos reescrever 2 ao cubo vezes 2 menos 3 vezes o resultado desse parênteses. 5 menos 1 dá 4. Então vai ser vezes 4. Agora, para a gente seguir essa resolução, eu quero te explicar uma propriedade sobre potências. Eu não sei se você conhece, mas potência é um jeito de representar a multiplicação. Como assim? Se você tem, por exemplo, um 3 ao quadrado, significa que o 3 vai aparecer duas vezes na multiplicação dele por ele mesmo. O número que está aqui em cima, o expoente, significa o número de vezes que o número vai estar multiplicando. Por exemplo, se você tem um 4 elevado ao cubo, isso significa que vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Isso é uma potência. Então, esse 2 ao cubo aqui, na realidade, é 2 vezes 2 vezes 2. E veja, tudo isso aqui tem resposta. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, que vezes 4 dá 64, 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2 dá 8. A potência representa esse tipo de multiplicação. Mas ela também possui propriedades, e uma delas apareceu bem aqui na nossa frente. O que é que acontece? Quando a gente tem uma multiplicação entre duas potências, como assim? A gente tem, por exemplo, esse 2 ao cubo vezes o 2, a gente pode repetir o que a gente chama de base, que é esse número, o 2, e somar os expoentes. Quais são os expoentes? 3 é o expoente do primeiro termo, mais 1, que é o expoente desse 2 aqui. Todo número, ele está elevado a 1, se ele não tiver uma outra potência ali aparecendo. Por isso que 2 ao cubo vezes 2 é igual a 2 elevado a 3 mais 1. E isso é igual a 2 elevado a 4. Ou seja, esse termo daqui, ele na verdade é 2 elevado a 4. Tudo bem? Se você não entendeu muito bem essa explicação, volte um pouco do vídeo ou dê uma olhada no vídeo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Vamos seguir. Agora nós temos menos 3 vezes 4, que é o resto da expressão. Agora, para que a gente consiga seguir, eu vou te explicar uma outra coisa que é muito importante. Na matemática, quando a gente tem potência, subtração, multiplicação, as 4 operações básicas, a gente tem que obedecer uma ordem para resolver as coisas e não acabar errando. A gente primeiro vai responder as potências, ou seja, um número elevado a outro, ou as raízes. Depois a gente responde as multiplicações ou divisões. E por último é que a gente responde as somas ou as subtrações. E isso requer que a gente pense, porque olha só, nessa questão nós temos uma potência que está aqui na ordem de importância, uma subtração que está lá embaixo e uma multiplicação que está aqui no meio. Isso significa que a gente não pode, por exemplo, subtrair 2 menos 3 antes de resolver essa potência. Do mesmo jeito que a gente não pode fazer essa subtração antes de fazer essa multiplicação. Vamos ver como fica na prática? Olha só, vamos começar respondendo a potência, que é esse 2 à quarta. Como a gente já viu anteriormente, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ele vai aparecer 4 vezes na multiplicação. E isso menos 3 vezes 4. Para responder isso aqui, vamos fazer em etapas. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4 de novo. E 4 vezes 4 vai dar 16.
Então 16 é o valor de 2 à quarta. Vamos reescrever o resto da questão, menos 3 vezes 4. Agora nós temos uma subtração e uma multiplicação. Quem se resolve primeiro? A multiplicação. Então essa expressão aqui vai virar 16 menos 3 vezes 4, que é 12. Agora só temos a subtração, 16 menos 12 é igual a 4, que é a resposta dessa questão. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Lembre de se inscrever aqui no canal para apoiar meu trabalho e eu te vejo numa próxima. Até mais!